A Bíblia segundo o cientista. Fatos chocantes. Abraão não era judeu. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista, um canal no qual a gente tenta analisar a Bíblia separando fato de fé e mostrando que é possível você conviver pacificamente com ambas as visões da ciência e da religião, sem entrar em conflito. E ainda você sabe o que realmente está escrito na Bíblia assistindo a este canal. Vamos lá. Fatos chocantes. Abraão não era judeu. Bem, estamos falando do grande patriarca do Antigo Testamento, o patriarca dos Hebreus, Abraão, que antes chamava Abrão, seu nome foi alterado para que significasse pai de muitas nações. Isso a gente fala num outro episódio aqui do canal, no qual o nome de Abrão é alterado para Abraão, ele recebe um novo nome. E talvez uma coisa que não fique clara, para algumas pessoas, para você pode ser óbvio, dependendo do seu conhecimento, mas talvez não. Abraão não era judeu, nunca foi. Tá? Isso pode parecer talvez estranho, confuso, mas Abraão nunca foi judeu. E vamos entender o porquê. Tá? Observe o seguinte: o que é um judeu? Você vai falar, é o pessoal que vive em Israel. Não necessariamente, Tem pessoas que vivem em Israel lá que não são judias. Tá? Os judeus, na verdade, estiveram espalhados por vários países do mundo durante séculos. Eles foram expulsos do território que a gente hoje conhece como Estado de Israel. Foram expulsos durante o Império Romano e acabaram se espalhando pelo mundo. Só em 1948 que eles conseguiram novamente conquistar um Estado independente. Mas, assim, essas pessoas que nós conhecemos como judeus, a gente já identifica eles com a população a que se refere o Antigo Testamento, que habitava a terra de Canaã, depois que os hebreus saíram do Egito. A gente faz uma correspondência de hebreus, israelitas, judeus, como se fosse a mesma coisa. Na verdade, os judeus são remanescentes de um povo maior, tá? Porque eles sofreram, ao longo da sua história, vários processos de dizimação. Então, o que é um judeu, na verdade? O judeu, ele é um membro da tribo de Judá. A tribo de Judá era uma das tribos que formavam o povo de Israel. Os israelitas eram divididos em 12 tribos. Essas 12 tribos, elas eram baseadas nos 12 filhos de Israel. Quem era Israel? Israel era o homem que anteriormente se chamava Jacó. Jacó, ou Israel, teve 12 filhos. A partir desses 12 filhos se formaram 12 tribos. Essas 12 tribos em conjunto, elas formam os israelitas. Mas aí cada tribo, ela tem uma grande família separada, um grande clã. E entre essas tribos existe a tribo de Judá. Judá é um dos filhos de Israel. Então os judeus são da tribo de Judá. Historicamente, isso a gente vai falar mais precisamente em outros episódios, 10 tribos foram praticamente exterminadas. Sobraram 2. E acabou que a tribo de Judá é que se sobressaiu dos remanescentes. Por isso que eles são chamados de judeus, que são da tribo de Judá. E também porque acabaram, a tribo de Judá formou um reino separado, o reino de Judá. Depois,
quando os romanos vieram, acabaram também denominando uma das regiões do território que a gente chama de Palestina de Judéia, porque ali existiam judeus, de Judá, e assim por diante. Então, os judeus são parte, né, dos israelitas. Eles são israelitas também, né, mas os israelitas eles eram formados por mais tribos. Então, os judeus são os remanescentes dos israelitas. E quem era Israel? Israel era filho de Isaac. Era um dos filhos. O Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú deveria ser o primogênito, mas Jacó roubou o direito da primogenitura dele, enganando o pai. Isso é o assunto de outro episódio. E Isaac era filho de quem? Isaac era filho de Abraão. Então, olha só. Abraão é o pai de Isaac, é o pai de Jacó, que é o pai de Judá. Abraão, portanto, não pode ser judeu. Abraão não pode ser judeu. O judeu, ele é um descendente de Abraão. Mas Abraão não é um descendente da tribo de Judá. Ao contrário, não acontece. Então, isso fica claro. Então, assim, o judeu, ele é israelita. O judeu, ele é descendente de Abraão. Mas Abraão não é judeu. E Abraão também não é israelita. Porque os israelitas só vão existir depois de Jacó. Os israelitas são descendentes de Jacó. Então, Abraão não pode ser israelita, porque ele não é descendente de Jacó. Abraão não pode ser judeu, porque ele não é descendente de Judá. Certo? Então, espero que tenha ficado claro isso para você. E se você tiver dúvidas sobre outras questões, você pode escrever nos comentários aqui, para a gente poder organizar a nossa agenda aqui e produzir um conteúdo que esclareça. Obrigado pela sua audiência. Então, Abraão não era judeu nem israelita. E não se esqueça disso. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Obrigado.